Sejam bem-vindos ao segundo episódio do 2 mais 2 não são 4. Vamos, neste programa de debate, de opinião, de atualidade, voltar ao tema das autárquicas, que em parte ocupou o primeiro episódio deste painel que nesta semana volta a reunir Nuno Nascimento, hoje por videochamada, Jorge Adolfo e Francisco Mendes da Silva. Falando de autárquicas neste verão quente, vamos começar por falar das listas, as listas que são conhecidas. O que é que para já lhe dizem, que interpretação é que tira daquilo que é conhecido, Nuno? Bem, em primeiro lugar das listas, há três coisas que eu queria destacar sobre aquilo que resulta deste processo. Em primeiro lugar do PS, muito assente naquilo que são pessoas ligadas ao meio urbano, que é também a sua base eleitoral, e portanto já ia sendo conhecido alguns dos nomes. Vamos ver como é que reagem ao muito expectável, há muito expectável manutenção de inelegibilidade do agente da polícia, ou seja, há um histórico já, curiosamente com o próprio PS, nas últimas eleições, no caso era um GNR que era candidato a uma junta de freguesia, e portanto é quase impossível, diria eu, que como a lei é tão genérica e exclui as forças de segurança, qualquer pessoa que esteja no ativo na força de segurança, não acredito que se possa manter. Mas isso, aquilo que eu acho que é mais relevante na lista do PS é uma aposta em caras novas, muito ligadas àquilo que são setores essenciais da sociedade em Viseu, e pessoas que assumem aquele perfil que o João Azevedo vinha a lançar de mudança face ao Estado que o precedia. Do lado do PSD é uma tentativa, como de resto antecipei no último programa, de acabar com o mito do regresso ao passado. Curiosamente, é o próprio candidato que o reaviva entrevista atrás de entrevista. Mas a questão é, os nomes, para o bem e para o mal, são completamente diferentes daquilo que a esmagadora das pessoas esperavam, e a esmagadora maioria das pessoas esperavam, e, portanto, ao ir buscar pessoas à sociedade, vai buscar uma empresária, vai buscar alguém ligado à cultura e de uma área que não é politicamente a do PSD, reconhecidamente. Eu penso que esses dois nomes são os nomes mais inesperados na mudança. O Pedro Ribeiro, que também é ligado, lá está, ao meio, é uma estratégia idêntica, apanhar as pessoas naquilo que são setores-chave da sociedade, muito em linha com aquilo que fez o João Azevedo, mas no caso do PSD com a preocupação de acabar com o mito do regresso ao passado. E depois, sobre listas, uma coisa que me espantou, e eu saí de Viseu na sexta-feira, até para não monopolizar, e eu fiquei com a ideia, antes de vir, que o André Ventura seria o candidato a Viseu. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Nunca tinha visto uma campanha em que o candidato autárquico não está nos cartazes e está outra pessoa. Ou eu não vi os cartazes todos, ou as listas mudaram e eu não dei conta, ou então eu cada vez entendo menos do que é que se pretende comunicar neste tipo de eleições. De qualquer das formas, aquilo que eu sinto é, genericamente, as listas do PSD e do PS, muito centradas naquilo que era os setores mais marcantes da cidade, com a vontade ou o sinal político, de um lado, de mudança, do outro, de surpresa face à ideia de que podia haver aqui uma viragem para o passado. Jorge, concorda com esta visão do Nuno, que, ao fim e ao cabo, de maneiras diferentes, vou fazer aqui uma interpretação livre, Nuno, as duas listas, PS e PSD, trazem alguma mudança? Sim. Ora, uma saudação ao Nuno, que não está aqui hoje em estúdio, e também ao meu colega Francisco, aqui presente, e ao Paulo. Concordo com parte substancial do que o Nuno referiu agora. Não há dúvida que o Dr. Ruas, e ouvindo a entrevista que ele deu à Rádio Jornal do Centro, aliás, uma entrevista bastante interessante, que eu deixo aqui
o repto a que a ouçam, não só a dele, como dos outros candidatos à presidência da Câmara. Estão disponíveis no site. Estão disponíveis. Faço o atalho de foice a publicidade. Mas é importante ouvir essas entrevistas na medida em que, para além de bem conduzidas pelos jornalistas do Jornal do Centro, mas a entrevista dele é muito interessante e vai ao encontro do que o Nuno acabou de dizer. O Dr. Ruas, posso dizer aqui, é uma velha raposa da política. É um homem que é um político, está na política há muitos anos, depois de sair da Segurança Social, não é? Esteve na Câmara e por aí fora. Portanto, é um homem, é um político profissional, embora tenha tido outra vida como economista, como gestor, mas ele está há muitos anos na política e ele é um homem que percebe perfeitamente que tem que fazer, de alguma maneira, um corte com o passado recente, sem dizer que vai regressar ao tal passado onde ele foi muito feliz, como ele também diz, como ele diz nessa entrevista. Portanto, a constituição da lista para a Câmara e da constituição da lista para as juntas de freguesia tem essa mistura uma tentativa de fazer aqui algum equilíbrio, Jorge. Será isso? De fazer algum equilíbrio. Ele tenta fazer um equilíbrio com um passado recente, digamos, da gestão do Dr. Almeida Henriques e dos homens que estiveram com ele, homens e mulheres, claro, e buscar alguns generais, enfim, sem despromoção para nenhum posto, digamos, do Exército, mas alguns generais, um dos quais eu gostaria de nomear, que é o Guilherme Almeida, que vai em, salvo erro, número 6. Portanto, é um homem que também já esteve com o doutor Fernando Ruas. Portanto, são pessoas que vêm desse passado, mas, olhando para a lista, como o Nuno disse, ele vai buscar outros, o número 2 da lista, não é? João Paulo Gouveia, que também se perfilhou como candidato, ou putativo candidato à Câmara, pelo PSD. Portanto, acho que aqui esta procura de equilíbrio difícil, porque caso venha a ganhar as eleições, vai ser também muito interessante ver como é que esse equilíbrio se vai manter. E se vai ser para mais tarde renovar ou como também já algumas pessoas dizem, que é uma candidatura para cumprir apenas meio mandato, bom, não acredito nisso. Mas confesso que também não acredito, mas que já se ouviu esta ideia, e a mais do que uma pessoa do meio político viziense, ouviu-se. Portanto, no que diz respeito a essa gestão destas duas heranças, uma mais recente e uma mais antiga, foi muito interessante nós esperarmos estas 2 semanas para ver como é que ia ser feita essa gestão. Com sangue novo, como o Nuno disse, algum até inesperado, pessoas também com um perfil urbano, digamos assim, sem qualquer menosprezo por qualquer outro tipo de perfil. Essa apreciação cabem as 2 listas? Sim, eu penso que na própria lista do João Azevedo, do Dr. João Azevedo, também há esta procura nesse equilíbrio. Mas parece-me que a constituição da lista do Partido Socialista, a lista encabeçada pelo João Azevedo, é diferente pela particularidade do João Azevedo ter governado a autarquia vizinha de Mangualde durante muitos anos, como Presidente da Câmara e na oposição, portanto, antes. E, portanto, ele chega
constitui uma lista que procurou a tal união de que nós falávamos no primeiro programa. A mensagem que saía nos cartazes, sim. Portanto, há aqui duas filosofias diferentes inerentes à constituição de listas que procuram congregar pessoas vindas de setores muito diferentes ou com um passado diferente. Eu gostava aqui, só para concluir, dizer o seguinte. Como os meus colegas de painel sabem, eu integro uma lista também nestas eleições, mas procurarei, fazendo aqui esta declaração, procurarei não ser o porta-voz de qualquer mensagem política do partido em que eu integro essa lista, e até me sinto muito confortável, na medida que não sou militante de partido nenhum, e porque a análise que nós estamos aqui a fazer é uma análise que tem uma particularidade, é que nós estamos num momento, eu diria, dos mais interessantes da política local, dos últimos 30 anos, pelo facto de termos alguém que regressa, num contexto que nós já analisámos, e termos alguém que, tendo dado provas num concelho vizinho, se apresenta pela primeira vez, mas como ele também diz na entrevista ao Jornal do Centro, e acho que esse aspecto é interessante, ele vem como um maratonista. Isto é, como alguém que vem para uma corrida de fundo. Não vai para uma prova de 400 metros, ou 200, ou de 100. Vem para uma prova de fundo. E eu penso que esse aspecto é interessante na política local. Ok. Abri-lhe aqui a pergunta, mas daqui a pouco já lhe retomo, porque o maratonista aí pode ter mais do que uma interpretação, mas aí, se tivermos oportunidade, já lá voltamos. Francisco, houve novidades nas listas ou era tudo o que se esperava? Bem, eu devo dizer que as listas têm um significado, a meu ver, muito interessante. Um significado político que, de certa forma, pode mudar o tabuleiro de jogo. No sentido, quando eu falo de tabuleiro de jogo, falo da discussão política em torno das autárquicas. Em que termos quais são os temas e em que termos é que ela é feita. As escolhas de Fernando Ruas são escolhas que, pura e simplesmente, desarmam as críticas iniciais que justamente podiam ser feitas à sua candidatura. Em primeiro lugar, a tese do regresso ao passado ficou sem efeito. Ou melhor, se julgarmos só pelos nomes, pode ter ficado sem efeito, porque há caras novas, há surpresas, há pessoas que não têm a ver nem com o passado recente, nem com o passado mais longínquo, não só por serem quem são, mas por causa daquilo que representam. A ideia de que o PSD estava dividido não está nas listas. O PSD, nós conhecemos os partidos, continua provavelmente tão dividido como estava antes da apresentação das listas, mas a tese de que o partido estava dividido em Viseu não vinga na feitura das listas, e portanto aquela tese que está nos cartazes, como há pouco já se foi dito, de unir Viseu, cai por terra. E isto é importante, porque eu, na altura, há 15 dias, já disse que a mensagem de unir Viseu era uma mensagem politicamente péssima, porque, em primeiro lugar, era um ataque, era subliminar, e as mensagens políticas têm que ser claras, não podem ser subliminares. Em segundo lugar, porque era um ataque subliminar ao PSD, em vez de dizer alguma coisa para o futuro dos vizienses. E, em terceiro lugar, porque com esta lista, com o João Paulo Gouveia em segundo lugar, como mensagem política passa a ser absolutamente inoperativa. Não tem sentido nenhum, os cartazes do PS neste momento não têm sentido nenhum. Depois, por outro lado, a crítica de que Ruas iria fazer um corte com Almeida Henriques naquilo que, a meu ver, era mais importante, que era o seu ímpeto, o ímpeto de Almeida Henriques relativamente a uma política autárquica, chamemos assim 2.0, para lá daquilo que foi o ruísmo nos seus 24 anos, apostado mais ou bastante mais na cultura, na tentativa de atrair dinâmica económica para Viseu.
também essa crítica fica muito colocada em causa quando temos pessoas como a Leonor Barata em número 2, ou a Amar Almeida em número 3, aliás, ou a Amar Almeida em número 4, que a primeira, uma figura conhecida da cultura em Viseu, a terceira do empreendedorismo, do mundo das empresas, pessoas, a primeira independente, a segunda julgo que é ligada ao PSD, se não mesmo militante, mas ainda assim com uma carreira que não é dependente, tem uma vida que é totalmente independente do Partido Social Democrata. E, portanto, a partir de agora, as críticas que eram feitas ao regresso de Fernando Ruas têm que ser feitas de outra forma, ou então têm que ser outras críticas, porque foi aquilo que eu disse, há uma mudança das regras do jogo, e eu acho que aquilo que os adversários de Fernando Ruas, se forem inteligentes, têm que fazer, são 3 ou 4 perguntas deste tipo. Será que Fernando Ruas cumprirá as expectativas que a sua lista gera, no sentido em que deixará que as suas escolhas tenham liberdade de iniciativa para terem voz própria? Ou será Fernando Ruas aquilo que nós conhecemos desde sempre, que é um líder centralizador, que não deixa, que seca tudo à sua volta, que não deixa os seus subalternos brilharem, terem iniciativa? Outra coisa, por exemplo, eu elogiei a lista por causa da aparente continuação da aposta na cultura e no empreendedorismo. O que é que Fernando Ruas vai fazer com o papel que o município de Viseu já tinha nas parcerias com os privados, com a AIR, por exemplo, na questão da dinamização cultural, na questão do que se falou muito da incubação de empresas, etc. Eu acho que estas críticas, ou melhor, é por aqui que a crítica pode ser feita a Fernando Ruas. Saber se o seu programa terá estas prioridades de facto, se a conversa que ele trará para o debate político revelará que eles têm estas prioridades de facto, ou será que as pessoas que ele escolheu são só flores na lapela? Isso é que vai ser interessante. Dizer agora qualquer coisa também sobre o PS, e eu não quero ser nada brando com a lista do PS. Não quero ser nada brando com a lista do PS, apesar de eu ter muitos amigos, aliás, amigos e familiares nas listas do PS. Se fosse por proximidade familiar e de amizade, era no PS que eu votava. Mas eu não posso ser brando com a lista do PS, por uma simples razão. Não tem a ver com as pessoas em si, tem a ver com o modelo de desenvolvimento que a lista do PS revela, que é o Partido Socialista no seu esplendor quase caricatural. É funcionalismo público, é Estado, é máquina do Estado, é responsável da Segurança Social na lista da Assembleia Municipal, responsável do Centro de Emprego na Câmara Municipal. É uma ideia de uma sociedade totalmente dependente do Estado, totalmente dependente daquilo que o poder central representa em Viseu, ou na província toda, ou no interior. O que mostra que o PS, de facto, é um partido encausado, um partido que pensa o modelo de desenvolvimento do país assente no Estado, assente naquilo em que as pessoas são dependentes do Estado. Não há uma única, não há no discurso, e aqui mostra-se que não há um discurso de futuro com base no setor privado, não há nada disso, não há no país, e também não há aqui. E aliás, eu queria não é por acaso que aquele cartaz que o João Azevedo colocou em Lisboa diz o que diz. Porque, deixa-me só dizer... Viseu com voz nos centros de decisão. Claro. Para recordar quem nos ouve. Uma pessoa muito próxima de mim, que vai nas listas do PS, mandou-me o cartaz. E eu estava na praia e respondi, olha, boa ideia. Pareceu-me que a ideia era boa. De alguém colocar um cartaz em Lisboa, para as pessoas que, sei lá, se calhar pensei por causa da minha circunstância, passo muito tempo por semana a ir e vir em Lisboa e se calhar estou mais atento aos cartazes na autoestrada ou à saída de Lisboa do que propriamente nas rotundas de Viseu. E portanto, olha, se calhar para essas pessoas muita gente de Viseu que faz a sua vida também em trânsito, mas depois fui ver a mensagem, eu acho aquilo terrível, sinceramente, acho gozar com os vizinhos, porque o que João Azevedo está a dizer é que é melhor que os outros porque é aquele que tem amigos em Lisboa. No fundo, é uma menorização. Quando nós devíamos estar, principalmente, aliás, devo dizer, é extraordinário, como ninguém discute isto, depois dos incêndios de 2017,
que mostraram um país completamente, mostraram à sociedade, não que nós não soubéssemos, um país completamente virado para o litoral. Sim. Porque os incêndios não aconteceram em zonas urbanas, aconteceram nem sequer como se costuma dizer, a floresta. Aconteceu num mato informe que resulta da falta de civilização ali, da falta de economia. Regra geral, sim. E como é que nós chegamos a estas autárquicas, devíamos estar a discutir, aliás, os partidos a nível nacional também deviam participar na discussão, deviam participar na discussão sobre a desertificação, sobre os desequilíbrios regionais. Não tem nenhum discurso estruturado sobre isso os partidos. O discurso dos partidos... Mas isso não pode ser um argumento também válido para o lado do João Azevedo? Ou seja, já que não há voz, eu posso ser essa voz? Não, desculpa, porque a argumentação não é essa argumentação, é uma argumentação, aliás, de uma pessoa de quem eu gosto muito, bastante meu amigo, que há décadas, não sei se lembram, o Gabriel Costa era presidente da Câmara de Penalva do Castelo, e depois, quando se candidatou pelo PS na altura de António Guterres, disse uma frase que muita gente criticou, mas eu percebo que ele sentia-se como verdade, porque é verdade, que era aquela frase mítica do quem está com o poder come, quem não está cheira. E aquilo que João Azevedo está a dizer, passados 20 e tal anos, é isso mesmo. É, vocês votem em mim porque eu tenho amigos em Lisboa. E quando o que devia estar a dizer é que eu vou estar aqui para ser, não é a correia de transmissão entre Lisboa e Viseu, é ser um líder regional que vai bater o pé em Lisboa. Não vou ser o pajem de Lisboa aqui e não vou ser, no fundo, o influenciador e o facilitador junto do poder de Lisboa, dos vizienses. Porque não é isso que nós precisamos de massa cinzenta própria, precisamos de dinâmicas próprias, económicas, culturais, intelectuais. Não precisamos de que nos venham cá dizer que devemos votar na pessoa A, pessoa B, com todo o respeito que eu tenho por ele, até tenho a simpatia pessoal, não tem a ver com isso. Aliás, Viseu, eu estou farto estou sempre a dizer isso, que conheço as pessoas, quer dizer, nós todos nos conhecemos, é uma cidade que não é assim tão grande. Mas é preciso também, lamento dizer isto, mas é preciso não deixar que a amizade que nós temos nos impeça de dizer isto. Essa campanha, esse cartaz, que é representativo também das listas, por isso é que eu disse que as listas são muito reveladoras. E aqui eu acho que Fernando Ruas sai a ganhar. Porque apresenta uma lista que dá um ímpeto de sociedade civil, do mundo privado, do empreendedorismo, da cultura. Claro que depois, se me perguntares, será que, conhecendo Fernando Ruas como nós conhecemos, será que ele vai deixar isso desabrochar? Talvez tenha algumas dúvidas, não sei. Mas, pelo valor facial de uma lista e da outra, e tendo em conta toda a envolvência, acho que há uma diferença grande. E a diferença tem a ver com isto, tem a ver com modelos de desenvolvimento. De um lado, escolhe pessoas da sociedade civil, da cultura, da economia. Aliás, o próprio vice-presidente, ou melhor, o candidato a vice-presidente, aparentemente, o número 2, o João Paulo Gouveia, também vem das empresas, etc. Sim. No PS, escolheu-se aquilo que, aliás, Fernando Ruas fez quando ganhou em 89, que era líder da Segurança Social, e toda a gente sabe que, durante anos, era uma pessoa muito conhecida, porque é a pessoa que, quer dizer, é da Segurança Social que sai em grande parte das benesses para as de um Estado essa é que é a questão a fazer. E, portanto, o PS aposta um bocado nisso, mas isso é uma política antiga, parece-me. O Nuno eu lançava, de facto, ficaram aqui algumas questões em aberto, quer pelo Jorge, quer pelo Francisco. Nuno, temos aqui uma congregação de riquezas, não é de alianças, riquezas, de partidos. Isto é para mais do que o mandato? Eu acho que é para mais que o mandato. Eu acho que um e outro estão para mais que o mandato. Agora, é preciso perceber também... Sem mexidas nas listas, sem ordens, entretanto, com novidades na ordem que nós aqui temos. Eu acredito que daqui a 4 anos as listas concorrentes, podendo ser encabeçadas pelas mesmas pessoas, serão a antítese destas. Isto é o meu vaticínio a esta hora. Ainda assim, aquilo que é preciso perceber é a estratégia, é muito daquilo que eu dizia no último programa. A força com que o PS está a preparar isto revela-se também pela escolha dos candidatos, que foi escolher pessoas
que estão muito, mas muito envolvidas naquilo que são processos críticos de distribuição de apoios Claro. à sociedade. E, portanto, isto, vamos lá uma coisa, eu não estou a dizer que é o PS que estreia este modelo. Isto Os é... partidos têm tendência para a hegemonia, não é? Sim. Claro. Toda a gente, o centrão todo faz isto. Mas, não deixa-me só completar, porque eu não quis dizer isto, mas aproveito para responder. Eu acho que os próximos anos, a prioridade de quem não é de esquerda e do Partido Socialista e do centro, que é volátil, é combater esta hegemonia. Eu não sou daquela tese que há muito à direita, um bocado derrotista, que vivemos numa ditadura socialista. Não há, quer dizer, o PSD faria a mesma coisa. O CDS, ou a Iniciativa Liberal, ou o Chega. Quer dizer, a tendência dos partidos, mesmo a democracia, é para a hegemonia. O que há é uma falta grosseira da oposição. Isso há. Sim. E, portanto, eu acho que é preciso aos partidos que não são o PS denunciar isto, porque, de facto, é extraordinário. Quer dizer, o PS faz uma lista, quer dizer, quais são as pessoas que nos podem valer votos porque têm o dinheiro do Estado para distribuir. É isto? Certo, mas a questão eu acho que não é pior do que essa, é que é a falta de memória, que assiste a todos. E o ser possível e tão fácil, e não é em Portugal, há vários casos destes pela Europa fora, de as pessoas descolarem, candidatos a cargos importantes, descolarem da realidade, prometerem o impossível, prometerem aquilo que não é da sua competência, claro. Assegurarem aquilo que nunca conseguirão fazer com os seus recursos, e depois as pessoas continuarem a achar que se desacredita a política, quando a política depois, ciclo eleitoral atrás de ciclo eleitoral, tem estes exemplos. Vamos falar em concreto, vou-vos dar só um exemplo. Agora volta-se a falar da ligação ao Sátão. No dia 6 de fevereiro de 2017, vou usar agora a expressão de um amigo meu, houve uma sessão daquelas do Portugal Sentado. Ele chama esse nome quando está tudo que é o Estado, o aparelho do Estado, todo sentado, e estava em 6 de fevereiro de 2017, num pavilhão de uma empresa de logística no entroncamento, a ser lançado o programa que se chamava de valorização das áreas industriais, que já à altura, e repito, 6 de fevereiro de 2017, incluía a ligação Viseu-Sátão, que outro dia foi reanunciada em Viseu, em plena campanha eleitoral, em 2021. Nós não estamos, não temos memória. Ou então, se quiserem, outra coisa engraçada, em junho de 2017 estava em curso a campanha autárquica, ou a preparação da campanha autárquica para as eleições que vieram a ser ganhas depois pelo Dr. Almeida Henriques, e havia, nesse dia, foi marcado para um sábado, e houve publicidade disso, de um fórum sobre saúde, no qual iria participar o ex-ministro da Saúde. Na altura já estava como ex-ministro, já tinha caído o governo de Passos Coelho, já havia a geringonça, e de terça para sábado foi montada uma operação que permitiu, naquele sábado de manhã, ser anunciado o Centro de Radioterapia em Viseu, no mesmo dia em que ia haver um fórum sobre saúde organizado pelo partido concorrente. E eu pergunto, e onde é que ele está? Está outra vez nas promessas. É isto que eu não percebo. E agora, quem é que vai decidir? É o Presidente da Câmara? Não, não é. É por isso que é dramático a dependência do poder e a falta de independência, porque nós vamos acabar numa situação de duas, que é ou temos um político zangado porque o poder central não lhe dá nada, ou temos um político a fazer a campanha que o Francisco dizia, que é eu sou amigo e, portanto, consigo ter as coisas. E a questão é, Viseu tem sido historicamente prejudicado neste exercício. Quando a gente fala das bandeiras que toda a gente discute na campanha, falamos do comboio, falamos do IP3, falamos do Centro de Radioterapia, toda a gente promete, é agora, mas é agora, eleição atrás de eleição. E onde é que eles estão? Nós não o vemos, não o sentimos. A questão é, nós estamos com uma campanha muito, muito estranha, vaga, pouco clara. Não há programas, estamos a um mês das eleições. Fala-se mais de pessoas ainda do que de ideias. Sim, não é? de ideias, não há ideias. Não há ideias. Vamos lá ver, e só para fechar, e fazendo a ponta àquilo que estava a dizer, quer o Jorge, quer o Francisco, sobre as entrevistas e sobre o posicionamento de ambos, eu queria só dizer reforçar algo que eu disse há pouco, que é, eu achei que a lista do PSD era, obviamente, uma pedrada no charco quando se fala com aquelas mudanças, e, portanto, concordo em absoluto com o Francisco quando diz está enterrado
o medo do regresso ao passado, mas curiosamente, foi aquilo que eu estava a dizer também há pouco, é o próprio Dr. Fernando Ruas, que nas entrevistas, quando lhe perguntam quais são as coisas, projetos que ele quer apresentar como bandeira, que apresenta dois que tinham sido do tempo dele. Um deles, inclusivamente, o Parque Bandeira até já teve em 2013 ou 2012 uma grande lona a anunciar algo que parecia a sua conclusão. Agora é um projeto para este mandato. Quer dizer, é aqui que eu digo que nós depois ficamos, mas afinal, há regresso ou não há regresso? Porque a lista diz que não há regresso. Mas depois, quando se fala das bandeiras ou na entrevista, vai-se reavaliar tudo o que está para trás para decidir o que é que continua e não continua. Ou apresenta-se como bandeiras, projetos que não interessam às pessoas. O que as pessoas querem saber é se a água vai voltar a faltar, se as escolas vão continuar a educar os nossos filhos, se as câmaras vão continuar a assegurar os apoios logísticos às famílias para poderem educar as suas crianças, se vão continuar a apoiar as empresas. Hoje, o Jornal do Centro dá a notícia de que a Critical quer contratar mais 50 jovens. As pessoas querem saber é disso. Se os seus filhos, quando acabarem os estudos, têm emprego em Viseu ou não. Isso é que interessa, não é saber se vamos unir Viseu ou se vamos ter confiança. E, portanto, está a haver uma falta de clareza no discurso político. Não há campanha, só temos campanha nas redes sociais e campanha, desculpem, eu há 15 dias falei na política da criolina. Agora digo-vos outra, que é a política das claques. Nós estamos a fazer campanha para as nossas claques. Cada um à sua maneira. Iniciativa Liberal, Chega, Bloco, PSD, PS, está toda a gente. Aquilo que se sente não é rua, é redes sociais, e isto é política para as claques. Nuno. Exatamente, mas é política para as claques, porque a questão é, aquilo não arregimenta ninguém de outro partido que não dos próprios, daqueles que já estão, obviamente, filiados, ou seja, no bom sentido, ou seja, já vão votar naquela candidatura. E, portanto, não tem havido campanha, ideias, programas, não se discute o que é que se quer fazer no futuro em Viseu. Não se discute. E isto é inacreditável. Estamos a 1 mês e meio das eleições, numa cidade de 100 mil habitantes, e não sabemos o que é que vai acontecer. Jorge, faltam, alinhando aqui pela deixa do Nuno, faltam ideias para debater, já que são conhecidas as pessoas, algumas interpretações são feitas, faltam aqui ideias para nós as conhecermos, para já conhecermos do essencial das entrevistas que o Jornal do Centro conduziu, mas programas ainda não são conhecidos, não é? O Nuno há pouco falava, e bem, chamava a atenção para essa situação mesmo nos sites de campanha, nas redes sociais, são conhecidas as figuras principais, não é? Sim, eu já respondo a essa questão e também me parece que há muito contar de espingardas nas redes sociais, nos likes. E tive 500, 100, 200, 1000, 10 mil likes, ora está a coisa bem encaminhada, mas a substância muitas vezes falta, a Mas eu não posso deixar de fazer aqui algumas considerações ao que o Francisco disse há pouco. Eu mantive-me atento àquilo que ele teve a dizer relativamente à questão do peso dos socialistas e o peso do aparelho do Estado nas listas ou na lista do Partido Socialista, e que já aconteceu noutros momentos. Bom, penso que a leitura que o Francisco faz é uma leitura muito ideológica, em que parece que coloca o funcionalismo público como o mal da fita. Não, e o mundo privado, e o mundo privado como o bom da fita. Bom, eu estou aqui com a lista dos candidatos dos dois partidos maiores, das duas propostas autárquicas do PSD e do PS à frente, e vejo aqui pessoas que são do mundo empresarial viziense que estão na lista do Partido Socialista, como vejo também no PSD. Então, há aqui um nome, por exemplo, o Miguel Pipa é funcionário do Estado? Não é. Quer dizer, e há outras pessoas nas listas na lista da Câmara, na lista da Assembleia Municipal e nas listas das freguesias. Pessoas que são do mundo agrícola, do mundo comercial, do comércio tradicional, do turismo, mas estão em todas as listas. Não é que o aparelho socialista que vem agora aí com o exército à frente e que vai conquistar a cidade de Viseu. Mas eu gostava também de dizer o seguinte:
quantas indústrias é que portanto, da economia de mercado, do capitalismo de mercado, quantas indústrias, sem ser do Estado, foram criadas no Concelho de Viseu nos últimos 30 anos? E quantas indústrias do mesmo setor, do setor privado, foram criadas nos concelhos limítrofes de Viseu, nomeadamente no de Mangualde, no de Carregal do Sal, no de Nelas, no de Mortágua, no de Santa Combadão? Quantas indústrias Está deixado de fora Tondela. de Tondela, que é para dar autarquias governadas por socialistas, eu diria, por perigosos socialistas e por pessoas da iniciativa privada. Posso responder? Espera aí. Quantos é que foram? Nos últimos 30 anos, Viseu fez uma aposta clara na construção civil, uma aposta clara em Viseu ser uma cidade de serviços, uma cidade que nos últimos 8 anos, uma cidade que apostou muito na cultura, nos eventos culturais. Portanto, foi uma cidade que a criação de emprego ligado ao setor industrial foi reduzidíssimo. Portanto, se nós olharmos para o tal empreendedorismo do mundo privado, do mundo empresarial no Concelho de Viseu, comparemos com os concelhos limítrofes e com os concelhos que estão juntos à linha férrea da Beira Alta, que é, portanto, uma veia fundamental para o setor económico, nomeadamente industrial. Mas, quando se discute aqui os programas eleitorais, nomeadamente dos dois maiores partidos, mas também dos partidos não tão grandes que estão a concorrer aqui às eleições, a estas eleições de 2021. Todos falam em IP3, ferrovia, centro oncológico. De quem são estes investimentos? É do mundo empresarial, privado? Não. É do Estado. É investimentos. Isto está da Administração Central. Da Administração Central. Não depende da autarquia sequer. Certo. Ainda bem que feita essa correção, porque do Governo Central, com fundos no âmbito da dita bazuca ou do Orçamento do Estado. Portanto, são 3 investimentos centrais do Governo Central, com sede no Terreiro do Paço, como nós costumamos dizer. Portanto, e são fundamentais. Fundamentais para quê? Para alavancar esse mundo empresarial que eu defendo, que praticamente todos os partidos políticos, com exceção de 1 ou 2, não defendem outro modelo económico, outro modelo político até. Mas, portanto, são investimentos do Governo Central que são essenciais e que o candidato do Partido Socialista, na entrevista dada, ainda agora recentemente ao Jornal do Centro, referiu isso. Mas, Jorge, não querendo ser advogado do diabo, mas não lhe cortando também o pensamento. Isso não chega. Não será claro, ou seja, claro o João Azevedo aqui chega. não pode estar a assumir um posicionamento brando. Porque claro. Pode estar a assumir um erro que é Viseu fica em autogestão, fica a ser governado por Lisboa, porque são investimentos que interessam. Claro que não. Assumindo que o Governo PS vai continuar. Eu também. Isso depois para dar também aqui, que eu sei que o Francisco está desejoso de... O Francisco está já aí cheio de vontade de me criticar. De férias, ainda estou meio zen. Não, mas nós, os grandes investimentos que houve na região de Viseu, os grandes investimentos foram todas do Governo Central. Todas. Esses investimentos foram essenciais para recuperar um atraso de séculos relativamente a Lisboa e de Portugal relativamente ao contexto europeu, mas esses investimentos foram feitos dentro daquela política do betão e do alcatrão.
achei muito interessante perguntarem ao Dr. Ruas se ele ia voltar a essa política do betão e do alcatrão. E ele, inteligentemente, defendendo a tal viragem de página, diz que, sim, vão ser necessárias obras, a Aguieira, o Centro de Artes, a malha rodoviária, eu apontei, enfim, para não me esquecer, as políticas ambientais, a obrigatoriedade de colocar os fios aí que andam aí a fazer poluição visual, portanto, subterrâneo, não é? Enterrar esses fios. Mas estamos a falar de política de betão e de alcatrão. Mas ele fala logo na questão do cultural, na tal ponte que ele tem que construir, ponte no sentido metafórico, que ele tem que construir. Mas isto de diabolizar as pessoas que estão nas listas, e eu digo em todas as listas, do Chega ao Partido Comunista, do CDS ao PSD ao PS, pessoas que são funcionários públicos, ou que já foram funcionários públicos, ou que foram das forças policiais ou militares, essas pessoas têm todo o direito, e não é por isso que vão estar condicionadas na gestão da causa pública. Vamos dar a palavra, até porque temos mais 5 minutos, grosso modo, para concluir, depois vamos ter que ouvir mais um pouco o Nuno. Suponho que não seja por aí a esta é vistola, a crítica normal quando uma pessoa fala das coisas que eu falei, que é que estou a diabolizar os funcionários. Francisco. Não estou, aliás, estava a diabolizar grande parte da minha família. Não tem a ver com isso, mas as escolhas têm um sentido. E eu não falei de funcionários públicos. Eu falei de pessoas que estão no aparelho do Estado e que estão na lista porque estão internados em sítios do aparelho do Estado, que distribuem verbas do Orçamento do Estado. E que revelam que o PS tem uma ideia tem uma ideia de modelo de desenvolvimento no país e a nível local, segundo o qual os portugueses têm que ser basicamente dependentes. Pronto. E especialmente os vizienses, neste caso, dependentes dos bons ofícios que o nosso candidato consiga junto de Lisboa. Aliás, Jorge, deixa-me notar isto. Tu entraste numa contradição extraordinária na tua intervenção, que é, por um lado, lamentaste que eu tenha aqui dito que os funcionários públicos ou os funcionários do Estado são os maus da fita. Mas, por outro lado, também lamentaste que Viseu não tenha há décadas, e eu concordo e partilho o lamento, um grande investimento ou uma grande onda de investimentos privados. Lá está, e é precisamente por eu concordar contigo que acho escandaloso que o Partido Socialista apresente uma lista que revela o seu programa, que é um programa tipicamente socialista, que não percebe os mínimos fundamentos da criação de emprego e da criação de riqueza. Não percebe os mínimos fundamentos, porque nunca percebeu. E, aliás, eu não percebi se tu fizeste gáudio ou se estavas a lamentar quando disseste que os grandes investimentos em Viseu nas últimas décadas foram do Estado. Pois, é terrível. É terrível por uma razão, repara, é terrível por uma razão. Porque, em primeiro lugar, não houve investimentos privados e, pelos vistos, então, não houve investimentos privados de monta, como tu próprio aqui disseste. E, para além disso, quer dizer que o efeito reprodutivo do investimento público também não foi conseguido. O que, se calhar, quer dizer que o investimento público em si mesmo não tem esse efeito reprodutivo de gerar riqueza privada. Porque quem cria riqueza, deixa-me só dizer isto, eu tenho todo o respeito por todas as pessoas das listas. Como disse, tenho amigos e familiares em todas elas e tenho funcionários públicos e na minha família, próxima até, não tenho nada a ver com isso. Mas o tipo de pessoa, só para dizer isto, se quiseres fulanizar, eu posso fulanizar porque não é fulanização, é dar exemplos. É óbvio que, a meu ver, pode chamar ideológico, é claro, não estou a achar que vens para aqui sem o teu arcabouço ideológico intelectual, sim. Como é óbvio, é suposto. Mas o futuro de Viseu, eu acho que o futuro de Viseu, como de qualquer comunidade local, nacional, regional, depende da massa crítica independente. E, a meu ver, pessoas como a Leonor Barata ou a Mara Almeida dão mais garantias
de que Viseu vai ter um crescimento, do que, peço imensa desculpa, a responsável da Segurança Social ou a responsável do Centro de Emprego. São ideias, chamas-lhe ideologia. Chamo ideologia, mas também chamo história e factos, que foi isso sempre que aconteceu. Nuno, o que é que gostava de ver nos programas, e podemos aqui já fazer também a ponto para o próximo 2+2 não são 4, naturalmente fazendo a ligação àquilo que foi dito aqui pelo Jorge e com o Francisco? Gostava de ver exatamente aquilo que é a estratégia que cada um defende para o desenvolvimento económico e desenvolvimento social de Viseu. E mais do que isso, daquilo que, em concreto, e esse era um desafio que era muito interessante, na entrevista do João Azevedo fala-se no papel regional de Viseu. Nós sabemos, e eu falei nisto também no último programa, eu gostava muito de saber como é que um e outro se veem no futuro a integrar na CIM de Lafões, como é que se vê o papel regional de Viseu nesta região, como é que cada um deles vê, por exemplo, a necessidade de avançar com algo que já devia estar pronto, não for outra vez aquelas questiúnculas partidárias e de condicionamento a Viseu, que é a solução regional que é preciso para o problema da água. Era isso que eu gostava de saber. Era o que é que eles veem para Viseu, se vão continuar a incentivar, a financiar e a apoiar projetos de investimento privados em Viseu que criam empregos, se vão continuar, se vão promover, em definitiva, a liderança que é imprescindível de Viseu na região de Viseu de Lafões. Desculpem, a região é de tal maneira a guerra que se chama Viseu de Lafões. Quando todas as outras CIMs mudaram e ficou acima de Coimbra, acima de Leiria, acima de Aveiro, Viseu ficou Viseu de Lafões. Por birra, porque as pessoas não conseguem aceitar a liderança de Viseu e porque Viseu não foi capaz de oferecer uma liderança que fosse aceitável aos outros. E, portanto, eu não digo que aqui o problema está todo de um lado, está nos dois, mas era muito importante. Mas o problema poderá estar mesmo por haver dois lados? A velha questão de andarmos aqui na luta entre dois grandes blocos que não se sai disto. Mas atenção, porque esta luta que há na CIM, vamos ser francos, não é uma luta entre o bloco PS e o bloco PSD. É uma luta entre o bloco Viseu e todos os outros municípios. Atenção, que essa é que é a grande divisão na CIM. E aqui o que é importante é saber como é que um e outro se propõem a resolver este problema. Vaticínios para os próximos dias. Vou dar 2 minutos ainda a Jorge Adolfo e ao Francisco para fecharem, se quiserem fazer o lançamento até dos próximos 15 dias, uma vez que nos vamos encontrar já no fecho deste mês de agosto. Sim, eu gostava de dizer ainda uma coisinha só relativamente ao que o Francisco referiu, e isto é importante, esta dinâmica, e fazer referente a um outro acontecimento que houve aqui na cidade de Viseu e que me chocou, e não só a mim, mas penso que a muitos vizienses e não só, porque isso teve repercussões até fora de Viseu, mas gostava de dizer só o seguinte, percorrendo, o Francisco falou no mundo rural e na questão dos incêndios, etc. Percorrendo a região interior, mas eu vou falar só aqui da questão de Viseu. Percorrendo aqui a região de Viseu, não há dúvida nenhuma que o poder autárquico, instituído democraticamente em 1976, foi fundamental para o desenvolvimento das regiões. Mesmo que neste momento estejamos perante uma situação grave de desertificação do interior, mas esse poder autárquico foi fundamental para a criação de infraestruturas, para a infraestruturação, saneamento, etc., para a construção de pavilhões desportivos, para a construção de associações de apoio aos idosos, lares, centros de dias, etc. Inúmeros programas, portanto, ligado ao Ministério da Saúde, ao Ministério do Ensino, foram fundamentais para que houvesse uma recuperação e uma dignificação do interior. Portanto, o papel do Estado, neste caso em concreto, foi fundamental.
E, mais recentemente, nós temos exemplo da importância que o Estado e as políticas do Estado têm, independentemente do partido que está no governo, com o caso que nós vivemos hoje, que é o da pandemia. E o papel que o Serviço Nacional de Saúde e o Ministério da Educação tiveram Jorge, eu não como coloco isso em resposta. causa, mas se não tiveres vida, Espera aí. Empresas privadas Espera não aí, tens Francisco. impostos para Mas pagar eu não isso. estou nada contra empresas privadas nenhumas, porque eu também tenho muita família e eu próprio trabalhei no mundo privado e, portanto, não é nada contra o mundo privado. Eu só estou a sublinhar a importância do papel do Estado e das políticas Mas do isso não está Estado acima da mesa, é óbvio para que alavancar a economia em determinados momentos, como, por exemplo, estamos a viver hoje. Isto era uma coisa que eu queria dizer. A segunda, e para não, Mais um minuto, não Jorge. roubar, Sim. é algo que me parece que que roça mesmo a falta total de sentido democrático e de respeito pela memória foi a colocação, há relativamente pouco tempo, no dia 4 de agosto, para ser mais preciso, de uns painéis, um painel de azulejos num monumento a um cidadão que por acaso até nem nasceu em Viseu, mas que fez a sua vida familiar, pessoal, profissional, política em Viseu. Foi o Dr. Álvaro Monteiro. Foi um lutador pela democracia, foi um homem que esteve na primeira linha da luta pela instauração do regime democrático, já depois até do 25 de Abril, pela normalização da democracia em Portugal. Foi um homem que esteve na primeira Constituição. Vamos ter que concluir, E, Jorge. portanto, a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Viseu, ao colocarem uns azulejos no memorial em sua honra, apenas teve um propósito, que foi o de apagar essa memória com outras memórias futuras que a história terá que, digamos, colocar no devido lugar. Fica aqui o registro de Jorge Adolfo para memória futura, utilizando a memória. Um minuto para fechar, Francisco. Não preciso de muito mais. Há pouco perguntaste, julgo que ao Jorge, o que é que eu gostaria nos próximos 15 dias que acontecesse. Sim, ao Nuno também. Sim, se cá foi ao Nuno. Eu gostaria que a campanha assentasse numa discussão com base em duas ou três ideias, que fossem definidoras e que separassem as águas, para nós perceber, e que fossem representativas daquilo que as pessoas defendem. O que eu não gostava é que a campanha se limitasse às redes sociais. Uma vez, quer dizer, eu gostava de um dia que, não sei se foi o Obama, se quem foi, que inculcou esta ideia de que as campanhas se podiam fazer nas redes sociais. Não é verdade. O Obama teve uma grande campanha de redes sociais, mas ganhou as eleições porque continuou a fazer campanha à antiga na americana, porta a porta, direto, com os seus exércitos. E para além disso, também não percebo quem é que convenceu os nossos políticos de que campanha nas redes sociais significa colocar fotografias dos passeios nas ruas. Porque isso não é campanha nas redes sociais, isso é dizer às pessoas, às poucas que seguem aquela página e a quem aquilo aparece na timeline do Facebook, que estive na Rua Formosa ou descemos a Rua Direita. Não tem mensagem. 99% dos posts de campanha nas redes sociais não têm mensagem nenhuma e, portanto, a meu ver, Não acrescenta nada, é isso? não são campanha. É trabalhar para a bolha. Estive aqui. Pronto, ok, fica a saber, gostei de saber. Até à próxima. E, portanto, eu acho que ainda temos muito que avançar aí. É possível fazer boas campanhas com o apoio das redes sociais, transmitir uma mensagem, mas quer dizer, mas é isso, transmitir uma mensagem, não é transmitir que estive a passear no centro da cidade. Muito bem. E ficamos com a conversa lançada, já aqui com alguns temas que ainda assim são capazes de dar boa conversa. No próximo 2+2 não são 4. Voltamos daqui a 2 semanas neste programa do Jornal do Centro com o Nuno Nascimento, Jorge Adolfo e Francisco Mendes da Silva.